work of art. Won't you write your story in my heart? Write your story. Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo para vocês. É muito importante, eu acho que vai servir para muita gente que passou ou passa por essa dificuldade, esse probleminha que a gente vai falar agora, tá certo? Dessa questão que a gente vai falar agora. Eu vou me basear aqui no livro de Jeremias 17:9, que diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrilho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Esse é um verso da Bíblia muito bonito, né? Muito interessante. Fala que o Senhor esquadrilha o nosso coração, Ele nos conhece. Ninguém melhor para nos conhecer do que o Criador. Ninguém melhor para nos conhecer do que o Criador. Então, o Criador, Ele nos criou, Ele nos conhece, Ele conhece os nossos pontos fracos. Ele nos conhece de todas as formas que a gente imaginar. Por isso que a Bíblia fala: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia e já te chamava pelo teu nome. Então, gente, eu sei que Deus estava falando naquele momento ali com Jeremias, mas Ele também fala com cada um de nós dessa forma, porque antes que cada um de nós nos formasse no ventre da nossa mãe, Deus, Ele já nos conhecia, já sabia o nosso nome e Ele, nos conhece de forma total. Às vezes, nem nós mesmos nos conhecemos totalmente. Às vezes, nós fazemos coisas que você para e fala assim: poxa vida. Muitas vezes, nós tomamos atitudes que depois você para e pensa: meu Deus, eu fiz isso? E aí você fala: não acredito que eu fiz isso. Nem nós mesmos, às vezes, nos conhecemos no total. Mas Deus, Ele nos conhece totalmente. Fala que Ele esquadrilha o nosso coração, conhece o nosso íntimo, o nosso ser. O mais íntimo de nós, Deus conhece. Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre a depressão. Eu ainda vou fazer um outro vídeo contando o meu testemunho sobre a depressão. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre a depressão, Não vou fazer o vídeo completo, assim, com a minha experiência e tudo, porque ficaria muito grande. Mas um dia eu vou contar pra vocês. Mas eu vou resumir algumas coisas e vou colocar alguns pontos que Deus tem tocado no meu coração, tá certo? Pessoal, nós sabemos que a sociedade hoje, ela vive bombardeada por esse mal que é a depressão, por vários fatores. Se eu fosse parar aqui para falar os fatores que desencadearia uma depressão, eu ia passar muito tempo aqui falando. A pessoa que tem depressão, ela não vai ter mais motivação para fazer nada, então ela perde a motivação pelas coisas. Ela tem sentimento excessivo de culpa, ela vai se culpar por tudo que está acontecendo ou por tudo que aconteceu. Baixa autoestima, pensamentos negativos. Os pensamentos negativos vão bombardear a pessoa que está em depressão. E esses pensamentos negativos, eles são constantes. Aí começa a fase do isolamento, a pessoa começa a se isolar dos familiares, se isolar dos amigos, falta de concentração nas coisas, nas atividades que vai desenvolver. Quem está com depressão ou dorme demais ou dorme de menos. Tem pessoas que estão com depressão e dormem muito. Outras pessoas que estão com depressão já não dormem de jeito nenhum, já tem insônia. E pensamentos suicidas. Eu falei aqui de algumas coisas que apresentam quando a pessoa está com depressão. Mas não quer dizer que é só isso. Existem outras coisas que surgem quando a pessoa está com depressão. Gente, eu tive depressão. A minha depressão, eu acredito que foi uma das mais fortes que existe, porque todos esses sintomas aqui que eu falei pra vocês, eu tive e muito mais. A minha depressão, gente, foi muito grave. E o pior de tudo é porque na época eu era criança, A depressão, ela pode surgir em criança, sim. A depressão pode surgir em cristãos? Será que cristão não tem depressão? Não, isso não é verdade. Os cristãos também têm depressão, sim. O que é a depressão? A depressão é uma tristeza excessiva, acima da média, Você ficar triste é normal. Agora, aquela tristeza que não passa nunca, aquele sentimento que não passa nunca, então ele já é prejudicial. Ele já é algo que vai prejudicar a pessoa. Na Bíblia existem várias pessoas que passaram por momentos difíceis e chegaram a entrar em estado de depressão. Então os cristãos, eles não estão protegidos contra a depressão. Davi fazia os salmos, às vezes você percebia que ele estava com tristeza profunda. A minha depressão, ela foi muito forte.
Porque, e principalmente na época, porque eu era criança, eu acredito que eu tinha uns 11 anos de idade quando a depressão começou a surgir em mim. Fui para a igreja com 10 anos de idade e aos 11 anos de idade a depressão ela tomou conta de mim. Por conta do meu lar, que era um lar desestruturado, não por conta da minha mãe, que minha mãe sempre foi serva de Deus, sempre buscou fazer o melhor por nós. Mas por conta do meu pai tinha vícios, tinha mulheres e aquilo causava um mal muito grande para nossa família, principalmente para minha mãe, eram coisas terríveis que aconteciam e que eu presenciava e que me trouxe um quadro de depressão muito, muito grande. É tanto que o médico falou pra minha mãe assim, ó, se você não tomar decisão, ela vai morrer, porque os nervos dela não aguentam mais. Então eu ficava até dura assim, sabe? Quando as coisas aconteciam. Quando eu passava por tudo aquilo e via que meu pai estava bêbado e tudo mais. Então eu sofri muito, gente. Muito, muito, muito. Foi muito difícil. E a minha depressão, eu não sabia o que era depressão, até porque na época a gente nem falava em depressão. Eu morava em uma cidade pequena, então a gente não tinha essas informações que a gente tem hoje. Eu só sei que eu chegava pra minha mãe, chorava nos braços dela e falava que tava com medo, que tava com medo. Eu chorava, eu não tinha vontade de tomar banho, eu não tinha vontade de comer, eu já não tava mais comendo. À noite eu já não conseguia mais dormir. Tinha pensamentos suicidas, eu pensava em morrer direto, eu achava que morrer era uma solução. Eu ansiava pela morte, sabe? Era cada sentimento terríveis que um dia eu vou contar pra vocês. Eu comecei a não querer mais sair na rua. Eu tinha muito medo de tudo. Eu já até citei em alguns vídeos aqui que eu era doente de medo. Medo excessivo de tudo. Um medo muito grande, medo de ficar sozinha dentro de casa, medo de entrar no banheiro, medo de sair no jardim, medo de ir pra escola. Eu ia pra escola quando eu sentava pra assistir a aula, eu já via cenas como se fosse visões na minha cabeça de tudo que minha mãe estava passando. Então eu saía correndo da sala de aula, eu deixava meu material, a professora nem conseguia me pegar. Eu corria no meio da rua até chegar em casa e abraçava minha mãe e começava a chorar. E, gente, isso se prolongou por muitos e muitos e muitos anos. Aí dos 11 anos de idade foi até a minha fase adulta. Até minha fase adulta, até na faculdade, eu já com 20 e poucos anos, ainda tinha a depressão fortíssima, ela não saía de mim, era aquele sentimento terrível, aquela presença maligna, terrível. Era uma presença maligna, terrível que eu sentia. Só que eu quero falar algo pra vocês muito importante e que sirva também pra pessoas que passam por isso. Pessoal, mesmo em meio a tanta depressão, tanta coisa difícil, não tinha quem me ajudasse, não tinha ninguém pra me ajudar. Eu me apeguei a Deus, incrível. Eu criança, eu me apeguei a Deus. Quando vinha aquele sentimento de morte, aquele sentimento horrível, sabe? Aquela opressão maligna, cada pensamento terrível. Cada pensamento terrível, cada pensamento pior que o outro, que eu não sei como é que vem tanto pensamento ruim. Eu me ajoelhava na minha cama e eu começava a orar e clamar. Eu clamava a Deus com toda a fé, eu pedia a Deus para me tirar daquela situação, para repreender aquele mal, que eu não aguentava mais aquilo. E eu orava e eu pedia muito a Deus para Deus cuidar de mim e eu repreendia. Gente, e eu repreendia o mal e aquele mal ia embora. E o inimigo queria que eu me isolasse, só que eu não fazia isso. Eu não tinha vontade de ver ninguém, mas quanto mais eu sentia aquilo, mais eu saía. Então, quando eu tinha aquela vontade de me isolar, eu saía correndo no meio da rua, ia na casa de uma amiga e ficava conversando até o pensamento sair. Ou então eu pegava a Bíblia e ia ler alguma passagem, ou então cantar algum hino. Isso na minha fase de infância. Eu agradeço muito ao Espírito Santo por ter ficado do meu lado naquele período, porque se o Espírito Santo ele não tivesse ficado comigo naquele período, eu acho que eu teria até tirado minha vida, porque era algo muito ruim, sabe? Você não ter prazer em viver, você não ter vontade de viver, você não ter vontade de comer. A vida pra você é sem graça, tudo é sem graça, você não gosta de nada, nada lhe faz feliz, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Então todos esses pensamentos eu tinha. A minha depressão, ela foi uma das piores, porque eu tinha todos os sentimentos juntos. Mas, gente, eu comecei a buscar. E eu me apegava naquele verso que disse: mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Eu sabia que em algum momento da minha vida Deus iria me libertar daquilo. Eu sabia que em algum momento da vida Deus iria me tirar daquela situação. Agora eu vou falar algo pra vocês que nem todo mundo acredita. Mas eu vou falar algo que Deus já tem tocado no meu coração e eu acredito muito nisso. A depressão, ela é como um HIV, né? Em alguns aspectos. A depressão, ela é uma doença, sim.
Não é a depressão que vai matar em si. São as situações oportunistas que vai tomando conta da depressão que mata a pessoa. Tá certo? Porque a depressão ela é uma tristeza profunda. Mas a partir daí o inimigo começa a trabalhar. Porque a depressão é uma brecha para o inimigo trabalhar. Tá certo? Porque se não fosse uma brecha, a pessoa não teria pensamentos suicidas. A pessoa não teria pensamentos maldosos, a pessoa não teria vontade de não viver, vontade de não comer, vontade de não se alimentar. Então o inimigo ele começa a jogar setas e pensamentos. E pensamento, ninguém gosta de você, você tá enlouquecendo. Eu achava que eu era louca, que eu estava enlouquecendo. Eu ficava, Jesus, eu tô enlouquecendo, o que tá acontecendo comigo? Então vinha esses pensamentos e o inimigo colocar na minha mente que eu era louca, que eu não era normal, que eu era doente, que eu tinha uma doença grave, sabe? Vinha cada pensamento terríveis, que eu era doente do coração, eu começava a sentir, ia no médico fazer exame, não dava nada. Então era muitos sentimentos. As coisas oportunistas, malignas, elas vão se infiltrando na depressão. Então, gente, a depressão, ela é carregada de espíritos malignos. Ela é carregada de espírito maligno. O inimigo, ele age em cima da depressão. Então, se você passa pela depressão, eu quero lhe dar um conselho muito importante. Busque a Deus. Deus é o maior psicólogo que existe no universo. Deus é o maior médico que existe no universo. Ele tem a resposta para tudo e ele tem a cura para todas as coisas, a cura da alma, a cura do espírito, porque ninguém melhor para conhecer e esquadrilhar o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Deus, ele esquadrilha, ele conhece. Então, gente, quando você estiver nesses momentos de tristeza profunda, angústia, desespero, vontade de se suicidar, busque a Deus, ore a Deus, clame a Deus que Ele tem a cura pra você, gente. Eu fui liberta da depressão, graças a Deus. Eu nunca tomei um medicamento controlado, eu nunca tomei. Teve uma vez que eu fui no psicólogo pra me tentar contar o que eu tava sentindo, mas o psicólogo não me entendia direito, sabe? Parece que eu falava outra língua, eu falava uma coisa, o psicólogo falava outra coisa que não tinha nada a ver. E eu sei que no final o psicólogo olhou. Sei que no final, na verdade não era nem um psicólogo, era uma psicóloga. No final a psicóloga olhou pra mim e disse assim: você não é cristã, não tem Deus não? Sabe? Então, ela me deu a receita que eu já tinha em mão. É Jesus, gente. Jesus é o maior psicólogo. Jesus é o maior psicólogo, ele pode resolver qualquer coisa. Então, a solução não vai ser você parar de comer, não vai ser você parar de viver, você parar de conversar com os amigos, se afastar dos familiares. Tirar a sua própria vida não vai resolver, vai piorar. A solução é você ajoelhar. Então, se você tá no momento de desespero, ajoelhe e ora. Se você tá no momento de desespero, pega um louvor, vai ouvir um louvor, vai cantar um louvor a Deus, repreenda, converse com pessoas espirituais, procure o pastor da sua igreja para orar por você. Eu procurava muitos pastores para orar na minha cabeça e eles oravam, mas a maior ação que tinha, pessoal, era a minha própria oração, porque os pastores, eles estavam naquele momento de desespero que eu pedia para eles orar. Mas nas madrugadas, quando o inimigo enviava as maiores setas, eu estava sozinha. E eu tinha que me posicionar e orar. E quando o inimigo falava assim no meu ouvido: tira tua vida, não tem solução, eu ajoelhava e orava e repreendia. E hoje eu estou aqui para a honra e glória de Deus. E Deus, gente, me tirou de tudo aquilo. E Deus tirou todo aquele pensamento maligno, toda aquela tristeza excessiva que eu não sei expressar para vocês de onde vinha. Eu não sei explicar de onde vinha tanta tristeza, tanto desânimo, tanta vontade de morrer. Eu não sei explicar para vocês, mas eu sei dizer que eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantou ao meu favor, mas através das minhas intercessões por mim mesmo. Por isso que é importante, gente, nós nos posicionarmos, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, é importante nós nos posicionarmos, orar pelas nossas próprias vidas e repreender, porque nós temos autoridade. Na Bíblia fala que Jesus, ele nos deu autoridade, que Deus, ele nos deu autoridade de repreender os demônios. O desejo do inimigo é que a pessoa se torne um zumbi, cheio de medicamento, sem ter noção do mundo, uma pessoa que para dormir precisa tomar remédio, né? Para viver, para sair na rua precisa tomar remédio,
para fazer todas as atividades, ela precisa ter remédios controlados. E Jesus não quer isso para nós. Jesus quer dar vida e vida em abundância. Eu não estou dizendo que você não deva procurar um profissional e conversar, se isso é o seu desejo. Mas o que eu quero dizer aqui é que o maior psicólogo, o maior médico dos médicos que cura realmente é Jesus. E você tem também o Espírito Santo, Consolador do seu lado, Consolador amado, para ouvir todas as suas angústias. Conte tudo para Ele. Conte tudo para Ele, porque Ele vai te ouvir, Ele vai resolver. Só que precisa de algo muito importante. Exerça a sua fé. Não adianta você chegar para Deus, contar seus problemas, pedir a sua cura, mas você não acreditar que você vai ser curado. Mas você não acreditar que você vai ser curado, você não acreditar que tem solução para o seu problema. Você tem que chegar para Jesus com fé. Todas as feitas que Jesus curou pessoas na Bíblia, Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Então a nossa fé, ela movimenta a mão de Deus. Quando chegarmos a Deus, vamos entregar os nossos fardos. Entregue os seus fardos a Deus, que Ele vai receber os seus fardos e vai te dar leveza, você vai ficar leve. Porque Jesus, Ele pega o nosso jugo, né, que é pesado, e Ele dá leveza para nós. Ele vai dar descanso, descanso ao Senhor. E a partir do momento que você entregar a depressão para o Senhor, descanse no Senhor, não se preocupe não. Não se preocupe mais com nada, só descanse. Por isso, quando entregarmos as coisas ao Senhor, não fique preocupado não. Quando entregar o problema ao Senhor, quando entregar a dificuldade ao Senhor, descansa, esquece. Não adianta você entregar algo pro Senhor e ficar só tocando. Ai, Senhor, mas o Senhor não vai me curar mesmo não. Eu tô passando mal de novo, eu tô ruim de novo. Não, gente, o inimigo ele vai atacar. Vai sim, quanto mais a gente orar, a gente vai atacar. A minha depressão foi até a minha fase adulta. Mas quando eu recebi o revestimento do Espírito Santo, que um dia eu vou contar pra vocês, que eu tive esse encontro com o Espírito Santo, realmente, eu recebi a minha cura e Jesus me curou realmente. É um assunto para um outro vídeo, mas Deus, Ele fez isso. Ele lançou fora todos os medos, tudo aquilo que eu tinha, tudo aquilo que meu coração sangrava. Deus, Ele restituiu tudo. Deus, Ele restaurou. E às vezes, gente, para Deus fazer as coisas, dói. Dói! Às vezes nós não queremos aceitar a vontade de Deus, sabe? Meu pai chegou a falecer. Meu pai vivia nessa vida e ele chegou a falecer. A bebida levou o meu pai, né? Mas eu entregava: Senhor, faz alguma coisa, Senhor, faz alguma coisa. E o Senhor achou melhor levar ele. Eu não tenho prazer na morte do meu pai. Deus teve um encontro com ele, depois eu conto pra vocês, foi uma experiência muito linda, muito bonita antes dele morrer. Deus fez algo, mas no leito lá de enfermidade, no leito de morte, Deus fez. Gente, a forma de Deus trabalhar às vezes é estranha pra nós, mas vamos aceitar a forma de Deus trabalhar, porque quando você entrega pra Deus, você tem que estar preparado para receber aquilo que Deus tem pra sua vida, que vai ser melhor. O que Deus tem pra sua vida é o melhor. Deus não quer nada de ruim pra nós, tá certo? Então, pessoal, quem gostou desse vídeo, quem se identificou com esse vídeo, deixa aí seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, coloque os comentários se você tem depressão, se você tem sentimento de depressão, qual a sua experiência. E um dia eu vou contar aqui as minhas são muitas experiências, né? Se eu fosse contar aqui, eu não sei nem quantos vídeos eu faria. Mas eu ainda vou fazer vídeos contando coisas que eu tenho certeza que vai edificar a fé de muitos e vai servir também, porque eu acredito que Deus permitiu que eu passasse por tantas coisas para mim poder depois ajudar pessoas. Deus sabia, né? Já conhecia o meu futuro e conhecia tudo aquilo que Ele tinha para minha vida. Uma das pessoas que me ajudou muito a sair do quadro de depressão, porque eu ainda tinha, depois de algum tempo, ainda vinha alguns bombardeios de pensamentos, foi meu esposo, porque ele se posicionava, ele orava em mim. Assim como eu tô passando pra vocês hoje, eu precisei de uma pessoa que sentasse comigo e me falasse o que eu precisava fazer. E meu esposo foi essa pessoa. Ele sentou comigo, eu falei pra ele como é que eu era, os meus problemas, e ele falou a receita certinha do bolo que eu tinha que fazer pra me livrar da depressão. E é isso que eu tô tentando passar pra você. Busque a Deus nas madrugadas. Ore a Deus. Sentiu a pressão, ora a Deus. Corre aos pés do Senhor.
Conta pra ele, repreende o demônio da sua vida, repreende o sentimento de depressão, não aceita. Não aceita, porque não é de Deus que nós sejamos pessoas depressivas, pessoas tristes, pessoas em que não tem prazer na vida. Não é de Deus. Deus tem prazer na vida. Deus tem prazer na alegria, na felicidade do ser humano. Então, Jesus, ele tem prazer que nós sejamos pessoas felizes. Jesus, ele tem a cura para a doença da alma, do espírito, doenças mesmo carnais e a depressão em si mesmo. Deus, ele tem a cura para a depressão. Jesus, ele pode curar qualquer tipo de depressão, gente. E existe uma frase que eu acho muito bonita que diz assim: com Cristo é vencer ou vencer. Não vamos deixar o inimigo cirandar com a nossa vida, com a vida da nossa família. Hoje eu ajudo pessoas depressivas, hoje eu ajudo pessoas que têm depressão. Eu me levanto em oração e eu sei que Deus, ele tem algo tremendo para essas pessoas. Não pelos meus méritos, nem por mim, porque não sou nada, né? Mas tudo é dele, tudo é para ele, toda a honra e toda a glória para ele. Convenha que ele cresça e eu diminua, porque toda honra e glória para ele. Mas como nós somos instrumentos, canal de bênção, nós temos que estar ajudando pessoas a passar por algumas situações que são difíceis passar sozinhas. E elas têm Cristo, só elas não conseguem ver Cristo, elas não conseguem ver Deus, elas não conseguem buscar Deus. E nós, quando nos tornamos canal de bênção para outras pessoas, nós vamos apenas ensinar aquela pessoa a trilhar o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. E esse caminho, a verdade e a vida que é Jesus vai levar a todas as coisas. Por isso que a Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a partir do momento que nós buscamos o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Então, é isso aí, pessoal. A depressão, ela tem cura. Jesus, ele cura. Acredito que Jesus é o maior psicólogo, porque ele conhece a nossa vida por inteiro. Deus é o maior psicólogo. Ele esquadrilha o nosso coração, nossa mente, nosso corpo, alma e espírito. Certo? Beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.